Olá, Charena Ramos, e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial, FM 95.7, em sintonia também com AM 660, mais um programa Mistérios Revelados especial. Esse programa que nós trazemos com muito amor, com muito carinho para você, para nós falarmos dos mistérios da vida, tudo aquilo que a ciência tradicional não explica, mas que a ciência oculta, não de escondida, mas sempre de desconhecida, explica, elucida e permite um entendimento amplo e irrestrito de todas essas verdades que, através da fantasia, através das ilusões, as pessoas não conseguem entender. Hoje é dia 31 de outubro, é dia de Halloween, então hoje é o dia de Halloween, quer dizer, todos os santos, não é? Halloween é uma espécie de uma síntese, de uma forma abreviada do dia de todos os santos. Então, onde o dia no qual todos os santos têm poder, também todos os santos não têm poder. Aí vem a bruxaria, já que é o dia de todos os santos, a bruxaria ela atende toda a expectativa porque vale para todo e qualquer santo. E ao mesmo tempo, como todos têm o mesmo poder, ela então se destaca por esta diferença. Então, dia 31 de outubro é o dia da bruxa, é o dia da bruxaria, é o dia dos ricanos, é o dia da cultura rica e de todo esse aspecto daquilo que a gente chama de bruxa. Mas tudo isso são forças ocultas e nós normalmente fugimos das forças ocultas. Temos medo das forças ocultas e isso então nos afasta do desconhecido. E nós sempre falamos que o desconhecido é infinitamente maior do que o conhecido. E quando, através do medo, das religiões, das filosofias, das tradições, da educação, a gente se afasta do ocultismo, a gente acaba dando um valor totalmente diferente daquele valor real que o verdadeiro ocultismo tem. A gente acaba não entendendo o que é ocultismo, acaba tendo medo, acaba tendo receios, e por isso então tudo isso entra no âmbito de fantasia para alguns e entra no âmbito também de medo para outros, e as pessoas não se aprofundam no oculto. E nós sabemos que o oculto é infinitamente maior do que aquilo que é conhecido. O desconhecido é sempre maior do que o conhecido. E quando a gente adentra dentro do ocultismo, a gente amplia os limites de nossas capacitações, de nosso entendimento, e vamos ver que o ocultismo ele tem muito mais conhecimento e muito mais sabedoria inserida dentro de si mesma do que qualquer outro ramo do conhecimento humano. Então aquilo que é oculto é infinitamente maior do que é conhecido. O homem mais desconhece as coisas no contexto evolutivo do que propriamente conhece. E assim, através de mistérios revelados em especial, através de consciências e revelações que nós passamos aqui aos sábados e diariamente também na Rádio Mundial, Mistérios Revelados, e às sextas-feiras, Mistérios Revelados especial, a gente visa trazer esse conhecimento para você. E nós estamos passando nesse impulso, nesse momento muito interessante. A gente sabe que todo o aspecto do Halloween, toda essa festa envolvendo abóboras, envolvendo bruxas, envolvendo toda essa fantasia, aconteceu ligado aos druidas, ligado a esta cultura vica, a todo este processo segmentado em mitologias europeias, principalmente da mitologia grega e da mitologia que a gente chama da mitologia dos celtas. E aí vem toda essa festa. E com a exportação de pessoas da Irlanda, que migraram da Irlanda para os Estados Unidos, então passou a ser uma festa muito comum. Então hoje é aquele dia onde as crianças batem na porta das casas fantasiadas de bruxas e, batendo na porta, dizem um doce ou um susto, né? E a pessoa, então, dá doce para não levar susto. Então, se ela não dá o doce, aí leva o susto, e aí levam toda essa parte da bruxaria, toda essa parte da feitiçaria, toda essa parte das forças ocultas, como uma festa muito bonita, singela, pueril, infantil, e aí dá esse outro aspecto, esta outra conotação a tudo aquilo que a gente conhece de bruxaria. Mas existem bruxarias e bruxarias.
aquelas falsas, aquelas verdadeiras, aquelas profanas, aquelas divinas. Então, é um conhecimento muito amplo que nós vamos falar no workshop, que nós, melhor dizendo, numa palestra que nós vamos dar amanhã à noite, sábado à noite, na Consciência Cósmica. Então nós vamos falar desse aspecto das bruxas, da bruxaria e o uso positivo das forças ocultas. Vai ser muito interessante. No comando técnico, nós temos o Tomás, aquele que sabe o que faz, todo de verde aqui, festejando a vitória do Palmeiras sobre o Goiás, mas está chegando lá, né, Tomás? E o Tomás já disponibilizou prefixo paulista 3016, os telefones do ouvinte 1766, 1767, 1768, para que você ligue, adentre aqui na nossa sala de visita, faça sua pergunta e você vai formatar, portanto, o programa em cima de suas perguntas. Lógico, perguntas sobre o desconhecido, sobre os mistérios da vida, sobre o natural. E o Tomás só conectou os telefones e aí o que acontece? Avermelhou tudo, agora tem que ir na sorte para ver quem vai ser o primeiro ouvinte de hoje. E vamos ver. Alô? Alô? Quem fala? É o Freitas. Tudo bem, Freitas? Tudo bem, professor Ademar? Tudo bem, você fala de onde? Daqui de Paraisópolis. Paraisópolis? É. E a sua pergunta, Freitas? Bom, professor Ademar, primeiro eu quero parabenizar o senhor pelo seu site. Eu comprei um computador novinho essa semana e me conectei à internet e o primeiro site que eu entrei foi no Super 8 TV. Ah, é? Gostou? Maravilha. Ah, então tá bom. Pulando essa, parabéns, senhor, parabéns por mais que me atendeu de novo. Aí eu queria perguntar uma coisa ao senhor, professor, sobre visões e sonhos. Sim. Essas pessoas que a gente encontra em sonhos, que nunca ouviu na vida, como é que vai ser a relação espírito? Escuta pelo rádio, professor, muito obrigado. Um grande abraço, né? Bom, nós temos vários tipos de sonhos, né? A gente tem sonhos de nossa realidade e sonhos fora de nossa realidade. Então a gente tem sonhos da dimensão que a gente chama pós-mortem, que a gente chama dimensão astral, ou então dimensão mental, que são sonhos onde na dimensão astral, a dimensão dos sentidos, sentimentos, emoções distintos, a gente não pensa. Então são sonhos que se desenvolvem simplesmente através de emoções, sentimentos, instintos. E existem sonhos que a gente vivencia as experiências através do pensamento. Então são sonhos de origem mental. E não existe sentimentos. Tudo funciona através dos pensamentos. Então são dois tipos de dimensões diferentes, onde na dimensão astral ou dos sentimentos, das emoções distintos, não se pensa. Então se a gente pensar, automaticamente sai dessa dimensão e vai para outra dimensão que é a mental. Na dimensão mental, os sonhos são puramente mentais. A gente não tem sentimentos. Então, se ocorrer qualquer espécie de sentimento, de emoção distinto, a gente migra novamente para o astral. Então, a gente fica pulando de astral para mental, dependendo do foco da consciência. Estar no emocional, sonhos astrais. No mental, sonhos mentais. Existem ainda os sonhos espirituais que são superiores, têm uma conotação totalmente diferente, eles estão revestidos de verdade, estão revestidos de consciência, que a gente chama de sonhos especiais. Então, tem vários tipos de sonhos. Por exemplo, pessoas que a gente nunca viu antes podem ser pessoas que estão realmente nessa dimensão astral ou nessa dimensão mental. Então são vivências que a gente participa no período do sono, onde a gente entra na fase de sonho, e aí tem essas vivências que são pessoas que existem em outras realidades. Mas o fato de a gente sonhar com alguma pessoa também não quer dizer que ela está morta. Então veja, a gente pode sonhar com pessoas que a gente desconhece na dimensão astral ou na dimensão mental, ter vivências com elas, ter contato com elas, sem conhecê-las fisicamente. Então o fato de eu conhecer uma pessoa, sonhar com uma pessoa, não quer dizer que ela é desencarnada, que já morreu, ela pode ser viva. Então, por exemplo, se a gente dá um cochilo durante o dia, então do lado de lá, né, do lado oriental, do lado do Japão, da China, da Austrália, a pessoa já está dormindo. A gente pode ter vivências no astral com pessoas vivas que estão sonhando naquele momento que também fizemos aquela experiência. E às vezes a gente tem experiências à noite com pessoas que estão de dia também dormindo em outras dimensões, em outros
pontos do nosso planeta. Então a gente pode ter contato com pessoas físicas, pode ter contato com pessoas desencarnadas, com pessoas que a gente não tem lembrança delas, porque são lembranças apenas de sonhos, de vivências oníricas e não são lembranças vivas. Mas existe, por outro lado, Freitas, experiências onde a gente sonha com uma determinada pessoa e não conhece essa pessoa. Mas depois passam-se 2, 3 dias, a gente acaba encontrando aquela pessoa, fala, puxa, olha só, reconheço essa pessoa porque sonhei com ela. Então isso já é um sonho que a gente chama de premonitório, um sonho de precognição. Eu já conheço antes aquilo que vai se suceder depois. Então são sonhos assim de premonição que a gente também tem. Então, as pessoas que a gente sonha, as origens são as mais diversificadas possíveis. O fato de eu lembrar ou de não lembrar, conhecer ou não conhecer, isto é de pouca importância. A maior importância é a gente saber exatamente a que dimensão corresponde a essas experiências. Se é uma dimensão do astral, se é uma dimensão do mental, primeiro. E depois para saber se são pessoas vivas ou se são pessoas desencarnadas ou que estão nessas dimensões pós-mortem. Isso não é fácil. Mas à medida que a gente estuda os sonhos, pratica os sonhos, a gente vai adquirindo toda essa capacitação e as coisas então começam a funcionar. Muito obrigado pela sua participação. E o Tomás já colocou o telefone 3016, prefixo paulista, 1766, 1767, 1768 à sua disposição e temos mais gente na linha. Alô? Alô, professor Valério? Sim, quem fala? É Sérgio de Santo André. Tudo bem, Sérgio? Tudo bom, senhor? Tudo bem também. Eu queria fazer uma pergunta sobre transplante de órgãos. Sim. O senhor sempre fala daquele ponto bindu que tem no coração, Sim. que ali fica armazenado as memórias de vidas passadas e as presentes, né? Sim. No caso do transplante de coração, o que o senhor poderia dizer para a gente? Então, eu vou explicar. Um grande abraço. Boa noite. Bom, nós temos o ponto bindu, que bindu do sânscrito, que é uma língua muito antiga, falada na Índia, significa gota. Então esse ponto bindu, ele tem todo o registro de nossas vidas passadas, ou seja, qual seria a minha vida, a vida de você, Sérgio, de todos nós. É 1.664.501.108 anos, de acordo com o calendário da Surya, que é o calendário da teosofia, que acompanha a evolução antropogenética do ser humano. Desde a fase adâmica, para depois a hiperbórea, para depois a lemuriana, para depois a Atlante, até chegar na atual ariana. Essa é a minha idade, a sua idade, a idade da humanidade e o tempo que nós levamos para chegar até o momento atual. E toda essa experiência, então, ela fica exatamente no ponto bindu. Mas no ponto bindu, o que acontece? Ele tem o átomo primordial, é uma célula primordial que o núcleo é o espírito. Então o núcleo do ponto bindu é o espiritual, né? E o envoltório dele é exatamente o envoltório mental, depois vem o envoltório astral, que é a segunda casca, uma terceira casca chama envoltório etérico e a quarta casca envoltório físico. O que acontece? Quando a gente nasce, a gente recebe do espiritual, que é o centro, que é o ponto bindu, que é o átomo primordial, o primeiro revestimento. É uma primeira camada que envolve o átomo primordial, que é o espiritual e que a gente chama de mônada. Esse primeiro envolvimento tem todas as características do nosso corpo mental. Aí a gente desce na dimensão astral, recebe uma segunda casca, um segundo envolvimento, que tem todos os registros dos sentidos, sentimentos e emoções distintos. Depois a gente desce para a dimensão etérica, recebe mais um terceiro envoltório que tem todos os nossos chakras, as nossas capacidades vitais, as nossas forças vitais, os nossos nadis, os circuitos etéricos, toda a nossa estrutura etérica. E por último a gente recebe o envoltório físico que vai dar as características genéticas do nosso corpo. O tipo físico, homem, mulher, o tipo de nariz, de olho, de textura, de tendências e assim por diante. E a gente vive com esse registro chamado átomo primordial, desde o momento da concepção até, tem todo esse crescimento, todo esse envoltório, até o momento da morte. Então, no momento da morte, a gente começa a descartar os envoltórios externos. Então, o primeiro que a gente descarta são os registros físicos.
ou seja, a memória do meu nariz, da minha boca como é que era, dos meus olhos, isso é automático, desde que a gente vai da célula primordial, do primeiro átomo primordial que a gente vai evoluindo, vai registrando tudo. Porque o nosso corpo tem acompanhamento direto, não é isso? O nosso corpo com vida, esses dois têm acompanhamento direto. Se eu mudar meu corpo, então muda os registros. E na hora que eu morro, todos esses registros do físico já estão prontos, então eles adentram para o átomo espiritual. E também os registros vitais adentram. E 72 horas depois da morte, do ponto de morte, o corpo vital se desmancha e o corpo físico, se ele for cremado, também se desmancha. Se ele for enterrado, demora alguns meses para se decompor, né? E aí, mas os registros estão no átomo primordial. E esse átomo primordial, então, chamado mônada, fica com dois registros que são os mais próximos de si mesmo. O externo, então, que era o de todos, que era o físico, já desmanchou, devolveu o corpo para a Terra. O etérico, em 72 horas, desmanchou, devolveu tudo isso para o mundo etérico. E os registros espirituais vão lá para dentro da mônada, que é o espírito, que é o que está no centro desse átomo primordial. Aí sobrou, então, uma outra casca, que é o astral. Sentidos, sentimentos, emoções, instintos. E a gente faz a vivência pós-morte no astral. Quando acabar, a gente tem uma segunda morte, desmancha tudo isso, e os registros vão automaticamente para o espiritual, que é a mônada. E aí sobra a última casca, que é a mental. A gente faz as experiências na dimensão mental. Quando morre, joga o cascão para fora, desmanchado, reaproveitado. Na natureza nada se cria, tudo se transforma, tudo se aproveita. E aí então fica só o espiritual. Esse é o mecanismo, né? Então, só para você entender. Então, como é que funciona no caso de um transplante, né? No caso de um transplante, o que vai ficar é o corpo físico, né? Então, nós temos 4 corações. O restante todo não vai ser aproveitado. Vamos supor que ele só aproveitou o coração, né? Mas se ele doou a córnea, também vale pelo que eu vou falar. Se ele doou rins, também vale para o que eu vou falar. Então, a gente tem aqui 4 corações. Nós temos o coração físico, o coração etérico, o coração astral e o coração mental. Nós temos 4 pares de olhos. Olhos físicos, olhos estéricos, olhos astrais e olhos mentais. Se eu focar a consciência no mental, eu tenho clarividência mental. Se focar a consciência no astral, eu tenho clarividência astral. Se focar no etérico, eu tenho clarividência etérica. E se focar no físico, é ver fisicamente que a gente enxerga, né? Então, a gente tem 4 fígados, temos 4 cabeças, temos 4 pares de pernas, nós somos todos 4. Um é mental, outro é astral, outro é etérico, outro é físico, só que eles se intercalam, eles se interpasseiam, eles se interpenetram, né? Então, a gente tem sempre os 4. Então, além do coração físico, nós temos o coração vital, nós temos o coração astral e o coração mental, né? São 4 corações. Então, tudo isso tirou de alguém que morreu e passou para alguém que está vivo. Então, o que acontece? O processo daquela pessoa que ficou sem o coração, ele não tem os 4 corações, porque eles estão cedidos àquela pessoa que recebeu o transplante, né? Então, nesse caso, o que acontece? As experiências referenciadas ao coração, elas têm que ser registradas para serem incorporadas na mônada. Isso dá uma complicação muito grande, porque o ponto bindu, ele tem todos os registros, é um ponto espiritual, né? Ele tem esses registros. Só que aí, como ele mudou de corpo, então o registro do coração é até o momento do transplante. Na hora que ele desligou o transplante, ele tem os registros como sendo dele. A hora que ele passou o coração para o outro, os registros passam a ser para o outro, né? Então isso muda. Mas existe uma correlação kármica. Então quando a gente doa os órgãos, existe uma implicação kármica. Por exemplo, imagina que uma pessoa recebeu um coração, amarra bombas no corpo, explode aí uma mesquita e mata aí milhares, centenas de pessoas, né? Então isso gera um karma negativo, e que se ele não tivesse esse coração, não teria feito isso. Então existe um comprometimento kármico aí. Então parte desse karma negativo vai sobrar para quem deu o coração, ou está associado àquele coração, não é? Vamos supor que uma pessoa fez uma ação benemérita, inventou uma vacina, inventou um remédio e salvou muitas vidas. Então aí tem um fator positivo que também agrega um fator kármico positivo. Nós não temos consciência para avaliar isso.
Mas existe uma hierarquia espiritual chamada hierarquia lípicas, que eles realmente fazem esses ajustes kármicos em cima desses casos, né? E o ponto bindu, ele fica como que preso, porque o coração, ele tem, o ponto bindu está associado ao coração. Mas ele não está preso no coração, né? Ele está na ponta do coração, mas ele pertence à entidade humana. Ele não pertence ao coração. Ele está localizado na ponta do coração, mas ele não está preso no coração, ele não vai junto com o coração, não é? Então os registros daquele coração passam para o ponto bindu daquele que recebeu esse coração. No momento do transplante, tudo que tinha de experiência com aquele coração até o momento do transplante, fica naquele que morreu. Então o ponto bindu não é no coração, ele está na ponta do coração como referencial, mas ele não está grudado no coração, ele é a parte. Então é um ponto espiritual que acompanha a vida de uma pessoa, e se ele morreu, esse ponto vai. Só que existe um ajuste, fica uma tendência aqui na Terra, porque o ponto bindu foi, né, junto com aquele que morreu, né, está com ele, sem o coração ou sem outros órgãos, que não é o caso daquela menina que doou agora, foi sequestrada e doou todos os órgãos, então foi com ele. Mas o coração está com o outro. Então alguém tem que fazer um ajuste kármico desse coração, né? Do que sobra para o outro e do que fica com esse que aqui está. Então existe um ajuste kármico, né? Isso quem faz sua hierarquia chamada lípicas, então existe um envolvimento kármico com os órgãos que ficam com outras pessoas. Porque o órgão era de uma outra pessoa. Então, existe comprometimento daquele que cedeu o órgão, que já morreu e levou o ponto bindu com ele, e daquele que ficou com o órgão dele, no caso do coração, e que o ponto bindu desse que recebeu o órgão é que vai fazer os ajustes, os registros. Mas alguém vai ter que fazer o ajuste. E nós não temos capacidade de avaliar isso. Quem que tem? Os lípicas. Então, lípicas são registradores kármicos. São seres que fazem esses ajustes kármicos. Funciona assim, viu, Sérgio? Então, parece complexo, mas não é não. É muito simples o mecanismo. Deus é simples. Deus não é complexo. Nós é que somos complexos, né? Obrigado pela sua participação. E o Tomás já colocou os telefones 3016, o 766, o 767, o 768 e temos mais um vídeo na linha. Alô? Alô? Quem fala? É o Celso? Tudo bem, Celso? Tudo, senhor. Tudo bem. Você fala de onde? Estou falando de Santana. Santana. E a sua pergunta, Celso? Eu queria saber o seguinte, qual é o porquê da gente estar nesse mundo? Por que nós nascemos? A razão de ser? Qual é o motivo? Qual é o objetivo do Criador, ou da força criadora que nos pôs aqui nesse mundo? Ok. Um grande abraço. Outro, obrigado. Bom, o grande motivo que nós nascemos é evolução. E o que é evolução? É sair de uma situação anterior, menos evoluída, para uma situação posterior, mais evoluída. Embora o mal esteja aumentando, embora o sofrimento humano esteja aumentando, existe evolução. Então, a gente não pode comparar o momento atual com o momento de 10 anos atrás, de 50 anos atrás, de um século atrás, de 200, 300, 500, 1000 anos atrás. Então você percebe que houve uma evolução, né? Em todos os aspectos. E o mal também evolui. O mal, ele piora, vamos dizer, e o bem melhora. Então existe uma evolução tanto do aspecto negativo, que é o mal, porque o mal também evolui, como do aspecto positivo, que é o bem. Ambos evoluem. E a gente nasce para evoluir nesse jogo entre o bem e o mal. Então evoluir o que é? É transformar a vida energia em vida consciência. Então, onde que eu registro a minha evolução? Na consciência. Enquanto eu não tenho consciência, eu sou alguém empurrado aí pelas igrejas, pelas filosofias, pelos pastores, pelas religiões, então outros estão cuidando da minha evolução. Mas quando eu assumo a minha vida, assumo o meu livre-arbítrio, determino qual é a minha filosofia de vida, a minha regra de vida, eu passo a ser responsável pela minha própria vida. Aí eu evoluo muito mais, porque depende de mim, não depende dos outros. Eu estou fazendo um exercício diferenciado, potencializado, de maior responsabilidade para a minha própria evolução. Então, evoluir é transformar vida energia em vida consciência. Vida energia é essa vida simplesmente das forças que agregam as experiências da vida. E consciência é aquele entendimento puro, verdadeiro, sem dúvida alguma, mais próximo da realidade e da verdade que a gente chama consciência. Então, evoluir é isso. E nós, como deuses, fazemos o projeto das nossas personalidades e das nossas experiências. E depois, como personalidades,
usamos aquele projeto que pode ter várias alternativas e usando o livre-arbítrio a gente escolhe alternativas. Então qual é a beleza disso, né? É usar o livre-arbítrio e, dentro de todas as possibilidades de escolher a minha vida e exercer este exercício lindo que chama-se exercício da evolução. Esse é o objetivo da vida. Então a meta da vida, a meta da existência é evoluir. E a gente evolui cada dia. A Terra está evoluindo, dando voltas em torno de si mesma. Evoluir é dar voltas, é ir e voltar, né? Mas não voltar numa mesma posição. Pra você entender o que é evolução, imagine um carro andando devagar, ou pegue um pneu de automóvel e rode ele assim numa descida. Ele vai girando. Então, imagine que tem uma pedra presa nesse pneu. Ora a pedra está em cima, ora a pedra está embaixo. Ora a pedra está atrás, ora a pedra está na frente, à medida que ele está girando, não é assim? Então, evoluir é isso, é ir para cima, é ir para baixo, ir para frente, ir para trás, mas nunca para no mesmo lado porque a roda está andando, está indo para frente, então está evoluindo. Então, esse ciclo de vai e volta não é voltar no mesmo ponto, a gente volta mais para frente, né? Então, se eu morro hoje, eu não vou voltar ontem, eu vou voltar daqui a um certo tempo, eu vou voltar no futuro. Então, evoluir é isso, é ter situações para cima, para baixo, para frente, para trás, mas sempre indo numa direção, né, que a gente chama a direção da evolução, né? Então evoluir é assim, a Terra está evoluindo porque ela está dando volta em torno de si mesma a 1.670 km por hora. A Terra está evoluindo porque ela está transladando em torno do Sol a uma velocidade média de 107.300 km por hora. A nossa galáxia está evoluindo em relação ao centro da galáxia, que ela está dando volta em torno da nossa galáxia a uma velocidade de 990.000 km por hora, e assim sucessivamente. Tudo está evoluindo, não tem nada parado, no universo não existe nada, absolutamente nada parado. Tudo está em movimento, tudo está girando. Mesmo quando a gente morre, não para, porque continua a vida no astral, continua tem uma segunda morte no astral, depois a gente continua a vida no mental, tem uma segunda morte, terceira morte no mental, vai para o espiritual, retorna e nunca para. Então esse é o processo. Deus não para, é um movimento contínuo. Parar é como tirar uma foto, que está tudo parado. Então não é assim. Então tudo está em movimento. Se eu falar agora, já foi. Agora já foi. Agora mesmo já foi. Nesse tico já foi. Então o tempo está sempre rodando, né? Então é impossível falar agora. Então não existe presente. O que existe é uma contínua transformação de futuro em passado. Mas futuro não existe, por quê? Ainda não aconteceu. Passado não existe, porque já existiu. Então, se futuro não existe, porque ainda não aconteceu. Passado não existe, porque já aconteceu, né? E se o presente não existe, eu falo agora já foi. Então, o conclusão, o tempo não existe, tempo é uma maia. Então, se a gente entra dentro da estrutura da realidade do tempo, a gente vai ver que passado, presente e futuro sempre existiu. Então Deus é uma eternidade. É um grande mistério que a teosofia ensina através da cosmogênese. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora com o Tomás e voltaremos já para a segunda parte do seu programa Mistérios Revelados Especial. Estamos de volta para a segunda parte do seu programa Mistérios Revelados Especial. E aí, meu amigo, minha amiga, já pegou papel, caneta, lápis? Ainda não? Deu uma corridinha, pronto, agora pegou, né? Então vamos às nossas atividades de amanhã. Amanhã, puxa, já estamos em novembro, hein? Dia 1º de novembro, o que teremos dia 1º de novembro, né? Então a gente tem o dia de Todos os Santos, dia 2 finados, né? Então, realmente, nós estamos num período muito interessante. Hoje é dia das bruxas, Halloween, né? Que quer dizer exatamente Todos os Santos, mas que eu falei no início do programa. Então, quais são as nossas atividades? Bom, às 13 horas você já tem um compromisso marcado comigo aqui, que é ouvir o nosso programa Consciência e Revelações, onde nós falamos de Melquisedeque, dos mistérios do Rei do Mundo, dos aspectos ocultos do ser humano, da existência, da natureza, das forças evolutivas e tudo mais, não é isso? Então amanhã, 13 horas, Consciência e Revelações. Mas quais são as atividades de workshop? Nós teremos das 15 até às 18 horas um workshop fantástico. Estamos falando do tarô, o maior mistério da humanidade, o maior instrumental, o maior ferramental do conhecimento humano.
e a gente está falando do tarô maior, das 22 lâminas de Oswald Wirth e também das lâminas que a gente chama lâminas do tarô de Aquário. Então, das 15 horas até às 18 horas, vamos falar da papisa, da lâmina número 3, falando do número 3, que é o número de equilíbrio, e também da lâmina do Papa, do Imperador, que é exatamente a lâmina 4, o Imperador. Então vamos falar da Imperatriz e do Imperador. Um conhecimento fantástico que permite uma sabedoria incrível para todos nós. E a gente vai entender pouco a pouco toda essa linguagem sagrada desse maior instrumental. O tarô, ele é vivo, ele é tridimensional e ele é diferente daquilo que se mostra nas cartas. Existem mais de 500 tarós e muitos tarôs são feitos por pessoas sem conhecimento. Então, simplesmente copiam determinados símbolos, mudam, mas não tem a essência, não tem o simbolismo, não tem o conhecimento da alquimia, o conhecimento franco-maçom, não tem o conhecimento dos detalhes. E esses tarôs que a gente fala, todos eles estão. Então, aquela figura do tarô é apenas um indicativo que permite chegar na figura real. E a figura real é proibida de ser desenhada, mas ela é parecida com a figura que está lá. Lembra, ela, usando a carta do tarô, a gente pode chegar na carta real. Tem que usar da inteligência, tem que usar da sabedoria, tem que usar da perspicácia. E esse ensinamento que a gente passa permite abrir essas capacitações para enxergar o tarô real. E quando a gente enxerga o tarô real, ele é tridimensional, tem vida, ele tem cheiro, tem vida, tem cor, tem luz, e tem o oráculo, que é a divindade que fala sobre qualquer coisa relacionada a qualquer carta e principalmente a carta em si. Então é um conhecimento fabuloso que você não pode perder. O entendimento de uma lâmina já é suficiente para você usar o tarô, porque o mecanismo é o mesmo. Cada lâmina tem uma função, cada lâmina tem uma aplicação, mas o mecanismo que é importante você entender é fundamental. Então você não precisa estudar as 22 cartas, se estudar melhor, mas entendendo as principais cartas, ou qualquer carta do tarô maior, isso vai abrir portais incríveis do conhecimento. Então, tarô maior, das 15 até as 18 horas, imperdível, onde? Na Consciência Cósmica, eu já vou dar o endereço. Depois das 18h30 às 19h30, nós teremos a prática da meditação consciencial. É fantástica, imperdível, é uma prática onde a gente consegue adentrar no espiritual pouco a pouco, a gente consegue domínio do corpo físico, do vital, do astral, do mental, a gente consegue migrar a consciência do físico para o etérico, para o astral, para o mental, para o espiritual, e para e passo, pouco a pouco, a gente começa a despertar dons, faculdades, potencialidades, clarividências, percepções espirituais e adentrar nessa dimensão que a gente chama de dimensão da consciência. Por isso que a meditação chama-se consciencial. A consciência é a dádiva de Deus, a consciência é a própria realidade, a consciência é a própria verdade, não existe, portanto, diferença maior. Não existe religião superior à verdade, porque verdade é Deus, verdade é consciência, verdade é realidade. E o tarô nos leva a isso. E o conhecimento da meditação também. Então, prática da meditação consciencial imperdível, você deve ir, são 4 aulas que você faz, é realmente fantástico. Você faz, a gente sempre dá uma parte teórica sobre a meditação, e depois fazemos a prática em si imperdível. Aguardo você, portanto, no sábado, é super importante. E depois, às 20 horas, teremos uma palestra. A gente sempre traz um assunto novo, um assunto importante, e como a gente tem Halloween hoje, né, bruxaria, tudo isso. A gente tem Dia de Todos os Santos depois a gente tem finados, né? Então existe aí um pacotão muito interessante para a gente falar do oculto. Então nós vamos falar, olha só o tema da palestra muito interessante, o uso positivo das forças ocultas. Então nós vamos falar o que a gente pode fazer com as forças ocultas, e são as forças principais. As religiões, as filosofias, o conhecimento tradicional não fala das forças ocultas. Elas não conhecem, elas não explicam, e a gente acaba vivendo sem saber qual é o nosso potencial oculto. O nosso potencial oculto é infinitamente maior do que o potencial aparente, do que aquilo que a gente tem consciência que sabe ou que tem.
Então, o uso positivo das forças ocultas é um tema fantástico. Vamos falar da bruxaria, vamos falar dos vicanos, vamos falar de todo o processo da magia, todo o processo dos feitiços, das macumbas, dos trabalhos, qualquer coisa que seja, mas vamos falar do lado positivo das forças ocultas. Isso é que interessa. Então, o uso positivo das forças ocultas nesse sábado, das 20 até as 21h30. No domingo não teremos atividade justamente por ser finados, né? Então, vamos aproveitar esse dia exatamente para dar uma repousada. A gente poderia dar uma palestra, dar um workshop, não é? E falar exatamente sobre a morte, né? No dia dos finados, né? É muito interessante, né? Então, é uma questão de pensar, né? Se vocês quiserem, a gente até pode mudar e fazer esta atividade falando da morte, não é? Do processo da vida e da morte, como funciona tudo isso, com todo o mecanismo, para a gente entender todo esse aspecto, esclarecer todas as dúvidas, não é? Então, a gente pode falar sobre isso. Mas podemos deixar isso para a outra semana, né? Porque amanhã muita gente costuma a sair de São Paulo e para o interior, visitar cemitérios, etc. Então, vamos respeitar, não é? Esse dia de finados, tá bom? Bom, então, esses são os recados que eu tenho. Na TV, você pode me ver diuturnamente 24 horas por dia em Super 8 TV. Então, clique em super8tv.com.br, 8 em número. Eu estou lá sempre falando temas interessantes sobre ocultismo, iniciação, sobre melhoria de vida, processos conscienciais e tudo isso. super8tv.com.br, né? Os cursos, as palestras, os workshops, eles vão ser dados na Consciência Cósmica. Anote o endereço, Roberto de Oliveira 70. Onde fica essa rua? Fácil. Estação Brigadeiro do metrô. Se tiver de carro, você desce a Brigadeiro ou a pé, rumo ao Centro Velho. Aí tem Imaculada Conceição e Extra. Né? Então você sai da Paulista, desce a Brigadeiro, são quarteirões curtos, segundo quarteirão à direita e primeira à esquerda. Sai da Paulista, desce a Brigadeiro, segundo quarteirão, vira à direita, primeira ruazinha à esquerda. Uma rua sem saída, Roberto de Oliveira. Telefone 3287-7022. 3287-7022. E lá também tem mais de 400 temas de CDs que você pode adquirir, disponibilizados para você, de autoajuda, de melhoria, de cursos de iniciação. É muito interessante, tá certo? Então, Consciência Cósmica 3287-7022. E convidar você também para a nossa próxima viagem para São Tomé das Letras, que vai ser no meu aniversário, que coincide com o de Michel de Nostradamus, dia 14 de dezembro. Estaremos dia 12 e comemoraremos o nosso aniversário em São Tomé, num clima interessante, fazendo vivências em cavernas, dando palestras, vivências e tudo mais, tá certo? Então, Nostradamus, profecias e aniversário de Ademarramos, um pacotão tudo junto, né? Dia 14 de dezembro, né? Então, ligue na Consciência Cósmica 3287-7022, faça suas inscrições e vamos para frente. É isso aí, né, Tomás? Os recados foram dados. Não esqueçam do Pato Rafael no domingo, Evaldo Ribeiro com o seu programa Papo Cabeça, né? Eu estou aqui de segunda a sábado às 4h30 da manhã com Mistérios Revelados, sextas-feiras 21 horas com Mistérios Revelados Especial e sábado 13 horas com Consciência e Revelações. É super8tv.com.br, 8 em número, 24 horas por dia. E se você quiser ter contato comigo sobre CDs, cursos, receber por correio ou então receber por correio, mas você manda um e-mail para mim, né? Então manda para cd@mistérios-revelados.com, cd@mistérios-revelados.com, e então entre em contato com você e a gente mantém contato por e-mail, tá bom? Esses são os recados, Tomás. E o Tomás já vai abrir os telefones 3016, o 766, o 767, o 768, e temos o ouvinte na linha. Boa noite, professor. Boa noite, quem fala? Alexandra. Tudo bem, Alexandra? Tudo bem. Você fala de onde, Alexandra? Há um ano, nunca consigo ligar. Hoje eu falei, eu vou conseguir falar com ele. É isso aí, determinação. Mas é isso. Você fala de onde, Alexandra? Jabaquara. Jabuca? Jabaquara? Ah, é? E a sua pergunta, Alexandra? Eu queria
queria saber o que você tem a dizer sobre a Umbanda, os espíritos que vêm na Terra através dessas religiões. Tá bom. O que isso traz, o que tem a ver com o Maitreya, que foi sempre escrito. Tá bom, então. Um grande abraço. Outro. Bom, a maior religião que a gente tem no Brasil, a mais antiga, chama-se Candomblé. E é uma religião que existe desde os ritos lêmures, os ritos lemurianos, e que passou através das tradições, e a raça negra, né, na África manteve essa religião do Candomblé. Aí vem todo um processo das mandingas, todo um processo daquelas práticas do Candomblé. Então, é uma religião muito interessante. E a Umbanda, ela representa uma visão mais moderna, com uma outra consciência um pouco mais filosófica, dentro de conceitos melhorados, de uma religião muito primitiva, que era o Candomblé. E aí vem, então, todo o processo da Umbanda. E Umbanda significa universo. Se a gente olhar universo, significa unideus, e verso, o contrário de Deus. Então, uni é Deus, a essência que tudo cria, e verso é exatamente a criação, tudo que Deus criou. Então, o universo é o verso do uno. Então, este é o ponto. E Umbanda tem o mesmo significado de universo, onde um significa Deus e banda o outro lado de Deus. Aí vem banda, a banda é o outro lado. Então, vem a mesma coisa. Então, a Umbanda, ela é filosófica, ela é sagrada, ela é divina, mas existe Umbanda e existe Umbanda, né? Qual é a diferença das duas? Existe a Umbanda que a gente chama esotérica com X, exotérica, que ela é falha, é falsa, mentirosa, falcatruada, depende de achismos de pessoas, não tem uma estrutura. E existe a verdadeira Umbanda, que ela tem conceitos, que é a Umbanda filosófica, que tem toda uma estrutura. E aí vem as entidades da Umbanda, que a gente tem, por exemplo, Ogum, que é o grande deus da guerra, mas corresponde na tradição católica cristã a Atidorge, na esotérica, na cristã, a São Jorge, que é o padroeiro do Corinthians. E aí vem na tradição, por exemplo, espanhola, a Santiago Matamoro, que é a mesma coisa. Então a gente tem várias tradições. Na mitologia grega corresponde a Perseu, que montado no cavalo branco lutava com o dragão para salvar, não é? Andrômeda. E aí vem todo esse processo da mitologia, não é? Então a gente tem as entidades que elas representam o mesmo folclore das mitologias. Então a Umbanda, ela tem sedimentada dentro de si as mesmas entidades. Então a gente tem o Xunaré, a gente tem Exu. Exu, por exemplo, que representa o diabo, representa aquela figura que abre caminhos, nada mais é do que o Tote dos egípcios, Mercúrio dos romanos, né? E Hermés, o trismegisto dos gregos. É o deus psicopompo que leva para o lado da morte, aquele que negocia, é aquele que defende os interesses do humanos, e aí vem toda a figura do Exu. Então, se a gente olhar o Exu, ele não é o diabo vem do grego, o opositor do homem, não é? Então, fome, miséria, pobreza, desemprego, burrice, ignorância, vícios, né? Violência burra, tudo isso são diabos. Então, o diabo é opositor do homem, vem de diabo, significa opositor. Então, se a gente olhar o Exu, não tem nada disso. O Exu é a entidade que conecta o humano com o divino, com o sagrado, faz a conexão. É o Deus psicopompo que leva a alma, depois que morre, às suas devidas dimensões. Então, existe todo um trabalho, um conhecimento da Umbanda dentro da própria mitologia, dos conhecimentos do próprio hermetismo e dos conhecimentos do hinduísmo, da tradição egípcia, da tradição grega, da tradição romana. Então, a gente diz que as entidades que a gente tem dentro da figura da Umbanda são as mesmas das demais religiões com outros nomes, que o Candomblé tem, que depois a Umbanda deu uma formatada um pouco diferente. Tanto é que quando a Umbanda, o africanismo, o Candomblé, ele recebeu a pressão religiosa, quando a Igreja Católica dominou todo esse processo evolucional, tanto aqui no Brasil como na América do Sul e em outros povos, então aí começaram a fazer a analogia das divindades da Umbanda com os santos da própria Igreja, né? Então, na realidade, quem são essas entidades da Umbanda? São anjos. E anjos são inteligências criadoras, aquelas inteligências que deram milho, que deram fubá, que deram o arroz, que deram cuscuz, né? E aí vem todas aquelas tradições daquilo que a gente faz as ofertas, as oferendas.
Então, Umbanda, na realidade, é um ofertório, é uma oferenda que você faz às entidades desejando amor, alegria, saúde. Mas o que o pessoal faz? Né? Faz a macumba. Então, a macumba é a péssima cumba, né? Ou seja, faz macumba para que alguém fique doente, para matar uma pessoa, para pegar o lugar dele, para fins egoísticos, fins escusos, né? Então, deve ser uma boa cumba, né? Já pensou fazer uma boa cumba nas encruzilhadas, desejando amor, prosperidade, alegria, dinheiro, felicidade, riquezas, né? Consciência para as pessoas? Será uma beleza, né? Mas não é assim. Então, tudo isso está deturpado. A Umbanda é, de uma forma sintética, isso que eu passei para você. Muito obrigado, Alexandra. E temos mais um vídeo na linha. Alô? Alô? Alô, professor. Quem fala? É o Sérgio falando, tudo bem? Sérgio? Sérgio, exatamente. Mais um Sérgio hoje. Você fala de onde? Eu estou aqui em São Paulo, no Planalto Paulista. Planalto Paulista. O outro era de Santo André, hein? Então, qual é a sua pergunta, Sérgio? Eu queria perguntar, professor, sobre o calendário e as profecias maias, essa história dos sons maias. Sim, vamos lá então. Ok, muito obrigado. Um grande abraço. Bom, as profecias maias, elas são equivalentes às profecias iniciáticas que a gente tanto fala através de rádio, de televisão, né? Onde grandes acontecimentos vão ocorrer até o ano de 2013. Só que na cultura maia, a civilização acaba o mundo, na cultura maia, né? Mas não é bem assim, acaba um ciclo, né? Acaba um ciclo que a gente chama da raça teutônica, que é a raça europeia, espalhada pelo mundo, e começar uma nova raça chamada bimânica, a raça de duas mentes, que está florindo mais aqui na América do Sul, precisamente no Brasil, e que se vai espalhar para o mundo. Era para vingar todo esse processo nos Estados Unidos. Mas as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que foram soltas nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, tiraram por direito de lei esta missão dos Estados Unidos, que ia ser o líder da raça ariana desse terceiro milênio. E a gente sempre tem falado ao longo do tempo, quem me segue na Mundial há alguns anos, está falando que os Estados Unidos iam entrar numa fria tremenda, né? Eles iam ter muitos problemas. A gente vê que a natureza está agredindo muito esse país, através de tornados múltiplos sequenciais que nunca ocorreram antes, através de furacões terríveis que aconteceram e através, assim, agora de um processo de empobrecimento total através das bolhas do sistema financeiro, de toda essa ilusão que eles criaram e que agora são vítimas da própria ilusão e que estão prejudicando o mundo inteiro como a gente quer. Então nós temos duas guerras deflagradas, a guerra do Afeganistão, que ninguém fala, e tem a guerra do Iraque, que ninguém fala, mas estão em guerra, guerra constante, morre gente todo dia, tem atentados todo dia, né? Então, na época, por exemplo, de outros dirigentes que lá estão, não estou defendendo, mas não tinha nada disso, eles tinham uma mão de ferro, não estou dizendo que estavam certos ou que estavam errados, mas a quantidade de civis mortos que provocaram, a pobreza que levou o país, a ignorância que levou o país, a gente pergunta, era melhor aquele que foi enforcado, chamado Saddam Hussein, ou o sem ele, né? Então é uma questão de ver. Se eu fosse iraquiano, eu ia pensar duas vezes, né? Então, que benefício que eles deram. Estão levando o petróleo embora, estão matando o povo, acabando com a cultura e querendo quebrar uma tradição que é o islamismo, impossível de ser quebrada, né? Colocaram uma democracia acima do Islã. Islã é submissão total a Alá, não tem nada que pode estar acima de Alá, acima de Islã. Democracia nenhuma, governo nenhum, ninguém. Então veja a ignorância que isso dá. E aí dá todo esse sofrimento que aí está, não é? Então realmente a gente tem todo esse processo muito pesado hoje, né? Em cima dos Estados Unidos, né? E a figura é essa, Sérgio, né? Então, todo esse processo que a gente tem é exatamente como eu te passei. Um grande abraço e obrigado pela sua participação. E temos mais um vídeo na linha. Alô, é? Caiu o telefone? Então, pifou o telefone? Opa, tem. Alô, é? Oi, professor, boa noite. Quem fala? Carlos Alberto. Tudo bem, Carlos Alberto? Você fala de que bairro? Tudo certinho? Graças a Deus. Então, a sua pergunta? Hoje também é o dia do Saci, professor. Dia do Saci? É o Saci Pererê? Exato. Aí é todo folclore, né?
Mas quer você falar a respeito dele? É, porque aí não tem dia do Saci, né? Saci é todo dia. Mas como... Amarrado hoje. Então, mas é que como tem Halloween, né, pra gente aqui, tupiniquinho brasileiro, no folclore brasileiro, aí tem o Currupira, tem o Saci. Então, essas entidades espirituais, então, atribui-se essa data à celebração do próprio Saci, né? É uma das figuras brasileiras, né? Aí vem o lobo mau, quer dizer, aliás, o lobisomem, né? E tudo mais, tá certo? Não tão lenda, ou tão lenda. Não, isso, vou explicar o que são, né? Na realidade, essa figura que a gente chama de Saci, Currupira, etc., são elementais. E elementais são seres criados através de inteligências que têm uma determinada função. Então, aquele chapeuzinho vermelho, aquele gorrete vermelho, e o fato dele pular num pé só ou não pular, nada mais é do que uma associação direta com aquilo que a gente conhece como gnomo, que é uma força que trabalha a terra, que trabalha as pedras, que trabalha o reino mineral. E o Saci, ele está exatamente na natureza. Então existe uma associação direta junto com o conhecimento das fadas e junto com o conhecimento dos gnomos. E aí vem a mesma figura do Currupira, que tem os pés para trás, que representa, que aparece no mato, que aparece assim, no meio da noite, e que assusta o caboclo, assusta o caipira, né? E o Saci também, Saci Pererê, que é safado, brincalhão. Então, o Saci tem uma associação não só com o gnomo, que ele é burro, mas tem o Saci esperto. Esse Saci esperto, ele tem associação com os silfos, que são inteligentíssimos. Então, esse Saci é aquele Saci que é visto no alto, em cima de pedras, em cima de árvores, é aquele Saci mais safado, né? É o mais traquina, é o mais brincalhão. E tem outro que é o que fica no nível do solo, no nível da terra. Então, esse que a gente chama Saci gnomo ou Saci silfo, né? Então, tudo que a gente fala dos elementais da natureza, aí a gente, na tradição que a gente tem, não só indígena, como também a tradição cabocla, né? A tradição caipira, dei esses mesmos nomes. E usa-se essa data para festejar tudo, mas não tem uma data do Saci, simplesmente colocou-se que hoje é a data dele, porque é uma figura do folclore nacional, das histórias nacionais, né? Muito obrigado pela sua participação. Mas, infelizmente, o tempo voa mais rápido do que a gente quer. Chegamos ao final do programa. Agradeço aqui ao Celso que ligou, né? O Celso de Santana, o Sérgio de Santo André, o Freitas de Paraisópolis, a Alexandra do Jabaquara, o Sérgio do Planalto Paulista e você, por último, Carlos Alberto do Camusim. Obrigado por ter ligado, obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência e continue aqui na sua Rádio Mundial. Eu voltarei amanhã, sábado, às 13 horas, com Consciência e Revelações. O tema da nossa palestra, sábado à noite, é o uso positivo das forças ocultas, aproveitando o Halloween, aproveitando todo o processo que a gente tem aqui do Dia dos Mortos, Dia de Todos os Santos, né? Então, esse é o tema. Sábado à tarde, nós temos as lâminas 3 e 4 do tarô, vamos falar tudo da lâmina 3, e se der também, vamos começar com a lâmina 4 do tarô, lâmina 3, Imperatriz, lâmina 4, o Imperador, né, que são muito interessantes, por isso que é bom falar das duas, e depois, às 18h30, a prática da meditação concessional. Então, ligue na Consciência Cósmica 3287-7028. E a penca aqui dos inimigos da doença, amigos da saúde, já chegou. Fique com o Ricardo Elias para esse programa delicioso que vem na sequência do meu. Obrigado. E até amanhã às 13 horas. Tchauzinho.